Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a esse primeiro webinar com os nossos professores da Docton do curso de Fisioterapia. Bom, eu sou Jean, sou coordenador do curso. Eu vou atuar aqui durante o webinar como mediador e nós vamos ter a presença do professor Frederico Lúcio de Carvalho. Ele atua na área de saúde pública, fisioterapeuta, né? E antes de dar a palavra a ele, vou trazer um pouquinho dos esclarecimentos sobre o que é essa série de webinar que nós estamos propondo para o curso de fisioterapia. Teve a dúvida aqui agorinha, e só deixando bem claro, a nossa proposta é trazer para o coletivo, para toda instituição, todos os alunos do curso de fisioterapia, o acesso a essas informações, a esse webinar, tá ok? Esse espaço aqui não é um espaço dentro da matriz curricular, mas é um espaço que visa a promoção do conhecimento de vocês de maneira complementar, tanto da parte técnica de conteúdo, quanto na parte mercadológica, né? Que vai bem diante daquilo que você escolheu, por que fisioterapia, entre outras mais. Inicialmente, a gente quer dar um embasamento sobre as potencialidades da fisioterapia, e para isso, nós criamos o webinar baseado nesses tópicos aqui. Uma série que seria conhecendo os nossos docentes, no primeiro momento. Teremos aí em torno de 5 encontros. Nossa previsão é que esses encontros sejam semanais, agendados previamente, para que vocês possam se preparar. As ideias vieram da semana passada, coincidindo com outras estratégias que, inclusive, envolvem a reunião da segunda-feira, que nós vamos ter com vocês também, para tratar algumas questões sobre avaliação. Então, por isso que ficou um pouquinho em cima, mas a gente não queria perder tempo, especialmente pela disponibilidade do professor Fred, por estar no feriado, né? Um dia que vai estar um pouquinho mais calmo para ele, mas nem tanto assim, porque ele assume algumas responsabilidades na unidade de saúde. Então, o objetivo vai ser conhecer os professores do curso, mas em especial explorar as possibilidades da atuação do fisioterapeuta no mercado. Qual o nosso potencial, né? Enquanto fisioterapeutas. Bom, e só para vocês ficarem cientes, é só a introdução de estratégias que a gente visa adotar para integrar as 4 unidades, Teófilo Otoni, João Molevade, Almenara e Serra, e não trabalhar só com webinar e nem só com os profissionais internos. Em Serra, no ano passado, a gente conseguiu trazer assim, via webconferência, um doutor em fisioterapia. A gente vai tentar trazê-lo numa nova abordagem, para que todos vocês conheçam. A gente tem contato com pessoas fora do país, que atuam na fisioterapia. Então, a ideia é começar a abrir a mente de vocês para uma visão diferenciada sobre o ser fisioterapeuta. Só para finalizar aqui, o e-mail da coordenação, ele fica sempre evidente para que vocês possam fazer sugestões, trazer demandas, e quando for pertinente a coordenação, a gente resolve. Quando for pertinente a secretaria, a gente encaminha e dá suporte, tá ok? Então, eu vou encerrar a apresentação aqui e passar a palavra para o professor Frederico Lúcio de Carvalho, nosso professor Fred. Tá ok, Fred? Pode assumir aí. Beleza, professor Jean. Para mim, primeiro, é uma honra de estar participando com todos vocês aí. Eu acho que esse é um primeiro encontro, né? Mas é muito interessante, mesmo porque a gente está nesse momento de pandemia que vivenciamos no mundo e nada melhor do que a gente estar promovendo esses encontros para não ficar isolamento domiciliar e social aí, chato, monótono, né? Então, a gente vem aqui
poder ajudar nesse momento, né, nesse feriado aí, que os alunos possam participar. Eu sempre falo, eu acho que uma maneira da gente se motivar, uma maneira da gente buscar a própria automotivação é a gente vendo no outro as experiências, compartilhando, né, as experiências que o nosso colega vive. Então, acho que, primeiro, te parabenizar pela ideia do webinar, eu acho que é fantástica. Eu acho que os nossos alunos, eles precisam desse contato maior conosco, por sermos um ensino híbrido, né, um ensino à distância. Então, eu percebo que o aluno ele fica carente, né, dessa professor, e eu acho que esse momento é muito importante, né? Obrigado aí às meninas aí, Isadora e Ana Paula, que estão lá conosco em Almenara, a Janine, né? A Janine é de qual polo? Desculpa, Janine, eu não prestei atenção. Eu sou de João Molevade. Ah, tá. Ótimo, seja bem-vinda. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, então, eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência. Vocês veem essa carinha aqui, né, mas eu já tenho essa carinha de novo aqui, mas eu já sou um pouquinho mais rodado, eu não estou tão novo como o professor Jean, isso aí não, mas eu já tenho um pouco mais rodado, assim. Então, eu me formei na PUC de Belo Horizonte, na Pontifícia Universidade Católica em Belo Horizonte, em 2003. Então, daí vocês veem a mudança que a nossa profissão já sofreu desde então, né? Então, em 2003, eu concluí o bacharelado de fisioterapia, lá na PUC. Só para contextualizar, né, a história, assim, é muito interessante isso, porque em Belo Horizonte, nesse momento que eu formei, só haviam 3 faculdades de fisioterapia em Belo Horizonte. E, se eu não me engano, haviam cerca de 6 universidades em Minas Gerais. Olha que situação, né? Como a diferença dos dias de hoje, né? E como cresceu a nossa profissão. E em Belo Horizonte só havia a UFMG, a Faculdade de Fisioterapia da UFMG, a Faculdade de Fisioterapia das Ciências Médicas e a Faculdade de Fisioterapia da PUC, né? Que eu formei em 2003. Em 2003, eu sempre gostei muito, né, de esporte, né? Então eu sempre fui atleta de handebol dos 16 até os 19 anos, e na faculdade de fisioterapia a gente acabou criando a associação atlética lá de fisioterapia. A gente participou ativamente desse processo aí da inclusão de muitos atletas no curso de fisioterapia, mesmo porque muitos ex-atletas procuravam o curso de fisioterapia, né? E isso me motivou muito a escolher, naquele momento, a minha área de atuação na fisioterapia esportiva. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já ingressei num curso de especialização em fisioterapia esportiva, da própria PUC, foi o primeiro curso de especialização em fisioterapia esportiva de Minas Gerais, que estava tendo na época, assim, tanto que nossos professores até vinham de outros países, assim, foi um curso muito interessante que eu fiz em Belo Horizonte. E eu tinha também uma experiência de estágio, né, extracurricular, lá no Atlético, no Clube Atlético Mineiro, equipe de futebol. Passei pela categoria de base do clube, de 2001 até 2002. Em 2002, eu já estava na equipe profissional como estagiário, já finalizando o meu curso. Então, foi meio que tudo junto, essa minha experiência, assim, de finalizar o meu bacharelado. Eu já estava praticamente envolvido todo com a fisioterapia esportiva, e foi algo que realmente, assim, eu gostava muito e estava muito empenhado em fazer. Aí, em 2003, eu formei. Logo em 2004, eu tive uma oportunidade de trabalhar na França e na Alemanha, que foi acompanhar, né, como fisioterapeuta, acompanhar 2 ex-atletas de futebol
trabalharam no Atlético. Um jogava no Olympique Lyonnais, em Lyon, na França, e o outro jogava no Schalke 04, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. E aí, esses dois momentos assim, foram muito importantes, porque tipo assim, eu tinha acabado de me formar e fui conhecer então a realidade fora da fisioterapia. Assim, eu fiquei apaixonado por esse momento. Só que quando eu retornei, o Atlético ele estava passando, né, por uma situação financeira muito difícil, né? E hoje eu vejo, tenho muitos amigos que são fisioterapeutas esportivos, a situação melhorou demais. Mas na época eu passei por dificuldades, por atrasos salariais, e acabei não recebendo pelo trabalho que eu fiz na Europa. Assim, foi bem decepcionante para mim, né? Esse momento assim de ter da valorização profissional mesmo, assim, entendeu? E aí o Atlético estava numa situação difícil, tanto que culminou com a queda dele para a segunda divisão. Foi muito parecido com o que o Cruzeiro está passando agora, assim, foi perda de jogador, uma situação muito ruim. E aí foi que surgiu a oportunidade. Eu vim para cá, para o Vale do Jequitinhonha, do nada, né? Assim, uma coisa assim, de louco minha trajetória, mas foi mais ou menos assim. A minha família é aqui do Vale do Jequitinhonha, daqui de Jacinto, que é próximo a Almenara. A minha mãe nasceu aqui, meu avô teve raízes políticas aqui, meu tataravô fundou a cidade. Então, assim, eu tenho uma raiz familiar muito grande aqui em Jacinto, né? É uma cidade pequenininha, de cerca de 15 mil habitantes, né? Bem pequena mesmo. E aí eu estava em Belo Horizonte, o prefeito, na época, me ligou, querendo que eu viesse aqui. Não havia fisioterapeutas aqui na cidade. Eu fui o primeiro fisioterapeuta aqui do município. E ele me fez a proposta, então, de montar um centro, né, de fisioterapia. E eu trouxe, né, toda a minha experiência que eu tinha de fisioterapia, principalmente ortopédica, né, traumato-ortopédica, assim, nunca foi a minha área, a fisioterapia geral, como depois eu desenvolvi aqui. E aí eu comecei, então, a trabalhar, né, na fisioterapia geral, na fisioterapia pública, na saúde pública, porque aí a gente começou a ter ideia da importância do fisioterapeuta na atenção primária. Então, assim, foi muito legal essa minha trajetória, porque assim, eu fico muito orgulhoso de dizer, assim, aí na minha trajetória aqui em Jacinto, eu já passei por várias coordenações aqui na Secretaria de Saúde, cheguei a ser secretário adjunto de saúde há um tempo atrás, aí fui presidente do Conselho Municipal de Saúde por 4 mandatos, participei de conferências estaduais de saúde, Conferência Nacional de Saúde. Eu fico muito feliz porque assim, eu ajudei a formatar, né, junto com pelo Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, a gente formatou a inclusão do fisioterapeuta no NASP, né, que era uma ideia que a gente sempre teve, o fisioterapeuta ser incluído no núcleo de apoio da saúde da família. E aí a minha trajetória meio que, assim, né, eu fiquei basicamente, assim, a fisioterapia esportiva hoje eu trabalho, assim, mais como um apoio, assim, a atletas amadores, que a gente faz esse trabalho, em academia, às vezes, vocês estão ouvindo aí, pessoal? Eu vi que a Débora... Oi? Débora, tá ouvindo? Desculpa, professor Jean, porque eu vi uma mensagem que... Ah, tá. Pode ser o seu áudio aí, Débora. Dá uma verificada no som aí, porque a princípio a galera tá ouvindo. Tá normal, né? Se alguém mais não estiver ouvindo, por favor, pode manifestar igual a Débora, tá ok? Travando um pouquinho a imagem, né? Beleza. Tá todo mundo com o som fechado. Eu vou fechar o meu vídeo aqui também para facilitar a conexão, tá bom? Beleza, professor Jean. Vai lá, pode continuar.
Seja bem-vinda, Régia, aí, eu vi ela aí, nossa aluna lá de Almenara, está aí também. Pessoal, todo mundo que chegou aí, seja bem-vindo. Para quem chegou agora, eu estou falando um pouco da minha experiência, do meu currículo, da minha trajetória na fisioterapia, e aí eu estou falando de como foi essa mudança, né, da fisioterapia esportiva para a fisioterapia na saúde pública, né, e foi muito gratificante para mim, assim, porque eu vejo hoje que na saúde pública, na atenção primária, o fisioterapeuta é muito mais útil, assim mesmo, às pessoas, né? Eu, de certa forma, na fisioterapia esportiva, sobretudo trabalhando com futebol, me achava muito egoísta, porque, assim, a gente ficava praticamente 12 horas de trabalho com um jogador de futebol, um trabalho totalmente diferente, né? Mas visa-se muito lucro, né? As conquistas, as vitórias. O esporte é isso, de alto rendimento. E do lado de cá, a gente está lidando com vidas, né? Está lidando com pessoas pobres, pessoas que precisam do nosso apoio, né? Onde a questão social ela pega demais. Então, isso de certa forma, me preencheu muito, assim, como fisioterapeuta, poder ajudar famílias, poder ajudar pessoas sem condições financeiras, pessoas sem condições de informações, então, assim, foi gratificante essa mudança. Não que eu não seja apaixonado pela fisioterapia esportiva e ortopédica e etc., mas, assim, hoje a minha atuação é muito mais voltada para a área de saúde pública. E aí eu tive uma experiência em 2010, eu fui nomeado secretário executivo de um consórcio de saúde, né? Uma área muito mais administrativa do que propriamente na área de assistência em saúde. E aí eu decidi fazer um outro curso superior. E aí eu fiz um curso de administração pública. Eu achava que eu tinha feito uma especialização na UFMG de saúde pública, né? Sobretudo voltada para a atenção primária, né? Mas eu entendi que no momento que eu estava passando na área da gestão, né? Então, assim, eu decidi também fazer um curso de administração pública. Esse curso que eu fiz foi um curso EAD, foi um curso à distância, foi um dos projetos pilotos dos cursos à distância no Brasil, foi um projeto chamado Universidade Aberta do Brasil, um projeto inovador do MEC para formar administradores públicos mesmo. E aí eu fiz esse curso à distância, me apaixonei pela educação à distância, né? E está aqui eu, então, agora, tendo a oportunidade de ser professor, né, do curso de fisioterapia numa modalidade híbrida, né, uma modalidade à distância, que a gente tem momentos semipresenciais. E, então, assim, minha trajetória mais ou menos foi essa. E hoje, nesse vai e vem, né, a questão da saúde pública, ela também caminha muito, infelizmente, com a questão da política, né, porque muito dos nomes da gestão ainda são nomeados, né, não advém de concurso público, não advém de uma carreira, né, alguns são profissionais de carreira, outros são profissionais nomeados. Então, nesse vai e vem, eu saí do consórcio de saúde, hoje eu estou aqui em Jacinto no cargo de coordenador da atenção primária em saúde. E atualmente a gente está assessorando também a Secretaria de Saúde. Então, assim, eu estou nesse viés agora bem administrativo, e eu posso afirmar para vocês que a profissão de fisioterapeuta ela foi fundamental para desenvolver as minhas qualificações profissionais, porque eu penso que o profissional de fisioterapia, o professor Jeanson pode até complementar isso, ele que trabalha numa equipe multidisciplinar no hospital, e eu acho interessante falar sobre isso também, o profissional de fisioterapia, ele é muito engajador de uma equipe, ele é muito, eu falo que, assim, não é querendo a gente fazer ser vaidoso, às vezes, mas o fisioterapeuta é aquele camisa 10 da equipe, porque ele fica no meio de campo ali, só administrando o jogo, então ele sabe falar com o médico, ele sabe interceder
entre o médico e o enfermeiro, ele tem um contato muito técnico, né, com os técnicos de enfermagem, porque, graças a Deus, na nossa trajetória profissional, não teve técnico de fisioterapia, foi até uma luta do nosso conselho, era para existir, porque em outros países existem, mas aqui no Brasil não existe técnico de fisioterapia. Então, nós somos profissionais muito técnicos, né? A gente, apesar de ser profissionais de nível superior, a gente coloca na massa, né? E outros profissionais, quando veem isso encanta, né? Porque você vê o enfermeiro tem o técnico de enfermagem, né? O médico, ele é praticamente também ordenador de funções. O fisioterapeuta, não. E o mais que eu falo, né? Que o fisioterapeuta tem de encantamento, né? A relação com o paciente, né? Talvez nenhum outro profissional de saúde, né? Tem uma relação tão próxima que o fisioterapeuta tem com o seu paciente. Talvez o psicólogo tenha essa relação, né? Porque as sessões também são contínuas e prolongadas, mas o fisioterapeuta tem essa vantagem, a gente ganha a confiança do paciente. Isso, por exemplo, eu via muito na fisioterapia esportiva, né? O atleta, ele deposita toda a confiança da sua saúde física no fisioterapeuta. Então, é muito legal a gente poder falar aí da nossa profissão para vocês, nossos alunos, né? E antes, eu fiz só um breve aqui, peguei de um artigo de um colega sobre atenção primária, mas antes de mostrar ele, eu queria que o professor Jandes conduzisse, porque senão eu fico falando demais, eu falo muito, meus alunos já sabem disso. Então, assim, vou deixar aberto para vocês fazerem algumas perguntas, algumas considerações. Então, pessoal, a ideia é o professor Fred poder apresentar o conteúdo dele, né, a história profissional dele mesmo, e baseado nas informações que ele trouxe, que vocês façam suas considerações no sentido, na realidade, suas questões, né, suas perguntas, dúvidas, sobre o que ele já apresentou, tá ok? Enquanto eu respondo ao que ele me pediu aqui, porque ele acaba me dando tarefa, né? Não, Enquanto eu falei que você ia falar, porque você não é só moderador, você vai estar participando comigo aí da sua experiência. Tranquilo. Enquanto eu respondo a questão dele aqui, vocês podem ir elaborando tanto no chat, ou aí quando eu terminar, vocês abrem o áudio e já pergunta para ele, tá ok? Para que ele caminhe aqui com conteúdo. Ok? Quem está apresentando? Não, acho que foi errado aqui. Ficou errado só. Tranquilo. Eu vou ser objetivo e no final eu faço as ponderações que eu havia colocado aqui, tá ok? Mas em relação à relação do fisioterapeuta como engajador, como o cara do meio de campo, cara, eu te falo por vivência pessoal. Professor Leandro, se você puder abrir sua câmera, por favor, para a gente. Beleza. Então, com relação ao fisioterapeuta ser o cara do meio de campo, ser o engajador, né? É realmente essa experiência, essa sensação que a gente tem. Eu trabalho na área hospitalar, então vou falar da minha vivência, tá ok? Na minha vivência, a gente interliga várias funções da equipe multidisciplinar. Então, eu vou atender, eu vejo algo alterado na pele do paciente, aí eu já comunico a enfermagem, estou atendendo, de repente eu percebo que o paciente ontem tinha a secreção tinha um aspecto esbranquiçado, mais fluido, e aí hoje eu estou vendo amarelado, mais espesso, aí eu já falo, pô, será que infectou? Ou será que é só agora? E aí vou acompanhando e passo para o médico. De repente eu estou fazendo uma atividade, o paciente ele se cansa rápido e aí a gente questiona a equipe se ele está recebendo devidamente nutrição. Enfim, são exemplos simples, básicos e rotineiros da nossa atuação. Então, o fisioterapeuta ele tem esse potencial de ser articulador. E é uma das coisas que eu tento valorizar o máximo nos contatos,
de que os nossos colegas, eles possam usar isso em favor do paciente, né? Porque tudo que a gente faz é em favor do paciente. A gente tem uma meta profissional, a gente tem uma busca pessoal, eu vou considerar aqui no final aqui, sou o professor, mas a gente tem que entender que o resultado da nossa ação, ele vai impactar diretamente o nosso paciente. E aí é onde entram aspectos éticos, aspectos morais, e essa relação ela acaba realmente se aprofundando um pouquinho mais, e é preciso muito cuidado, inclusive, né? Para não se envolver e não tomar um tiro perdido, né? Costumo comentar com os colegas, né? Que de repente você se envolve tanto, aí o paciente vai embora, ou até mesmo vai a óbito e você fica, e aí, e agora, né? Ontem, por exemplo, foi a óbito um menininho de menos de 2 anos lá, e a galera toda da equipe ficou assim, caramba, não aguentou, não aguentou. E um bichinho que estava lá há 2 anos já, a gente trabalha em cima dele. Mas, enfim, é isso mesmo. O fisioterapeuta, ele tem um papel articulador, sim. Ele é um meio de campo na equipe da saúde. E essa visão, o Fred, que você colocou, de não termos um técnico de fisioterapia, isso comprova-se, a gente tem contato fora que demonstra isso, mas eu acho interessante para mim, eu não tinha analisado dessa forma ainda, da gente ser um profissional de tanto conhecimento técnico, mas com habilidade crítica, que é exigida no nível superior, tão profunda. Então é como se a gente agregasse 2 perfis profissionais, porque o perfil técnico é uma coisa, o perfil superior é outra. Então é mais um motivo para a gente chutar, correr, cabecear e defender, né? Como a gente normalmente faz. Tá ok? Eu tenho uma pergunta, Fred. Eu sei que você vai apresentar o material ainda, mas eu tenho uma pergunta que se você pudesse responder aí. Você falou que fez o 2º curso superior, certo? Em administração. Administração pública. Qual foi a sua visão como aluno em relação à sua primeira graduação? Assim, eu falo bem no aspecto de que forma você aproveitou e se apropriou da 2ª graduação, considerando que por mais que você fosse profissional, você era aluno na 2ª graduação. De que forma você viu a graduação? Ótima pergunta, professor Jansen. Isso vai ficar muito claro, eu acho, assim, né? E é até bom a gente falar para os nossos alunos, né? A verdade é que na vida nós somos professores e alunos, assim, eternos, né? Em algum momento, né, você vai ser aluno do curso de mestrado, de doutorado, você vai ser aluno, provavelmente, de um curso de capacitação que você for fazer daqui para frente. Então, essa questão, para nós que entendemos um pouco a educação continuada, né, é óbvio que a gente é um aprendizado ser aluno, né? E para mim foi muito bom ser um aluno, ainda mais ser um aluno do ensino à distância, né? Porque a minha formação no curso presencial, e praticamente com um intervalo de quase 10 anos aí de formação para o 2º curso superior, então para mim foi assim, muito diferente, tudo de diferente do que eu tinha visto no ensino superior, né? Então, assim, para mim foi mais ainda enriquecedor essa experiência, porque eu pude, por exemplo, eu já estava no momento profissional e da minha vida, eu já estava casado, tinha filhos, então, assim, eu pude casar, vamos chamar assim, né, com a minha vida pessoal e o ensino superior. Então, assim, isso foi muito legal como aluno, o 2º curso superior. Então, tipo assim, eu já tinha muito mais maturidade para lidar com o conteúdo, assim, não estava, eu vejo, né, principalmente, a gente tem algumas características, né, que o ensino presencial ele tem mais alunos, né, que são mais crus, assim, que vêm logo do 3º ano para a universidade, para a faculdade, e eu estava num momento de aluno totalmente diferente, que às vezes é de muitos alunos, como a gente vê hoje, professor Jansen, no nosso curso aqui da Docto, eu vejo alunos nossos que já fizeram outro curso superior também,
a gente vê alguns alunos que já têm uma experiência de vida maior, e isso é muito legal, porque, por exemplo, na minha formação inicial de fisioterapeuta, eu era muito novo, eu entrei para a faculdade com 17 anos, então, assim, a minha cabeça era outra e tudo mais. Eu acho que a maturidade, a disciplina, você conciliar a sua vida pessoal com os estudos é fundamental para você ter uma ótima formação. Então, o conselho que eu dou e a experiência que eu tenho para falar para os nossos alunos, que às vezes estão fazendo a fisioterapia como segundo curso, ou estão fazendo a fisioterapia agora, e nessa modalidade única, né, que é a modalidade à distância, é que vocês tenham muito isso, né, que vocês tenham muita disciplina, tenham muita conciliação da sua vida pessoal com a sua vida acadêmica, assim, no sentido de não levar na brincadeira, de não levar de qualquer jeito, né, porque a minha formação como fisioterapeuta, poxa, aquela espécie de aula todos os dias e tudo mais, muitas vezes a gente leva muito na brincadeira. Agora, no ensino à distância, quando eu fiz o curso de administração no ensino à distância, não tinha essa possibilidade, não. Você tinha que aproveitar ao máximo os encontros presenciais, você tinha que aproveitar ao máximo da presença do professor, ter disciplina para fazer as atividades no AVA. Então, foi realmente uma experiência muito enriquecedora para mim, né? E até hoje eu faço o curso à distância, eu sou aluno até hoje. Né? A gente tem, por exemplo, só para o pessoal entender, a gente faz parte de várias turmas no Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde. Eu, por exemplo, hoje atuo também como monitor estadual da área de hanseníase. Então, eu dou aula também para colegas fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Então, assim, a gente forma e a gente continua aluno, né, e pode continuar professor, e pode ser professor, né, que eu acho o máximo. Eu sempre falo com os meus alunos, a melhor forma de você aprender é você ensinar, né, então é muito bom. Eu amo ser professor e aluno, né, eu amo estar à disposição do processo ensino-aprendizagem, né. Ninguém sabe mais que ninguém, todos têm a oferecer algo de positivo e interessante, basta a gente estar aberto a esse processo, eu penso assim. Dando sequência, você tem um material para apresentar aí, certo? É uma coisa bem simples para explicar só a trajetória da fisioterapia na atenção Vamos fazer primária. O seguinte. Vamos fazer o seguinte. Desculpa, gente, às vezes a gente fala junto, é porque tem um delay na informação, tá ok? Então não é porque eu tô querendo atropelar o Fred, não, tá joia? Mas porque às vezes você começa a falar, eu também começo a falar, aí por causa do delay mesmo. Olha só, vamos fazer o seguinte, faz a sua apresentação aí, que você complementa, o pessoal já vai pensando em algumas questões, e aí a gente volta com a questão da Janine. Quero fazer um comentário sobre a questão dela, beleza? Beleza, então, professor. Então toca aí, vai lá, faz a apresentação aí. Eu vou fazer aqui, vocês podem me interromper a todo momento, tá, gente? Aqui é só mesmo uma observação que eu vou fazer sobre a nossa atuação. Eu tentei passar do meu celular fotos aqui, mas aí eu vou me comprometer a enviar ou pelo WhatsApp ou depois, professor, porque eu não consegui passar do meu celular para o computador. A gente anexa lá no fórum, onde tem a divulgação, a gente faz um anexo lá do material que você tiver a disponibilizar, beleza? Porque eu até tirei umas fotos ontem da nossa atuação na barreira sanitária, e tinha fisioterapeutas, né? E aí seria interessante mostrar, porque muita gente acha que o fisioterapeuta, né, que eu falo assim, o que o fisioterapeuta está fazendo, né, numa barreira sanitária de coronavírus, mas a gente está lá, cara, a gente está lá trabalhando. Antes de chegar na linha da fisioterapia, a gente é profissional da área da saúde, né? Exato. A gente tem que sempre lembrar, né? Então, antes de ser fisioterapeuta, eu sou agente de saúde. Perfeito. Todo mundo. Vai lá, Perfeito. Pode falar. É isso aí. Então, beleza, pessoal. Eu vou colocar aqui, então, rapidamente, aqui, para a gente visualizar aqui. Eu só coloquei umas informações bem curtas mesmo, assim,
são 3 ou 4 slides apenas, que a gente vai colocar aqui para não ficar com muitas informações. Desculpa, ficou meio um pouco extenso o slide, porque eu fiz bem de forma assim, eu queria fazer mais um bate-papo mesmo. Mas então, eu queria falar um pouco hoje, né, da atuação do fisioterapeuta na atenção primária, tá? Eu brinco que o fisioterapeuta na atenção primária, ele é um profissional que vai nadar contra a maré, assim, porque todo mundo está lá falando de atenção secundária, terciária, né, atenção clínica, nas clínicas, nos hospitais, e a gente está no outro caminho, assim, né? Então, olha só, a gente sabe que, historicamente, e todo mundo sabe que a nossa profissão surgiu da reabilitação, né? A gente, às vezes, eu já contei essa história, provavelmente o professor Jean Anderson já contou essa história para os seus alunos também, mas a fisioterapia surgiu ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, muito na reabilitação dos soldados que estavam feridos, amputados, não conseguiam andar, com traumatismo, né, raquimedular. Então, assim, a fisioterapia surgiu de um processo, né, de reabilitação. Então, o fisioterapeuta, ele é visto, né, como um assistente, né, como um profissional do nível de atenção mais terciária, né, que é centralizado nas áreas curativas e reabilitadoras. Então, já começa a dificuldade da atuação do profissional na atenção primária dessa forma. Porque todo mundo, quando enxerga o fisioterapeuta, fala assim, não, esse fisioterapeuta ele vai trabalhar no nível mais terciário da atenção, na parte da reabilitação, na parte do cuidado pós-cirúrgico, no cuidado final, lá na condição de reabilitação do paciente, né? Todavia, né, entretanto, a gente sabe que quando inserido na atenção primária, né, o fisioterapeuta ele pode ser um profissional de grande valia nas ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e educação em saúde. Então, isso que eu queria chamar a atenção nessa minha fala, né? O fisioterapeuta, quando ele está na atenção primária, ele vai ter essas 3 ações importantes. A ação de promoção da saúde, né? E quando a gente fala promoção da saúde, a gente está falando da promoção dos hábitos de vida saudáveis, né? A promoção de uma vida saudável no que tange a sua saúde musculoesquelética, por exemplo. Então, o fisioterapeuta, ele faz visitas domiciliares, ele pode intervir, né, na questão do acesso da... Oi, pode interromper aí. Ei, Marisete, por favor, desligar o seu áudio aí. Você entrou agora? Tô tentando, calma aí. Falou, tranquilo. Vai lá. Aí, obrigado. Aí, pronto, agora não está dando eco, não. Então, como eu estava falando, a gente vai trabalhar muito nesses 3 aspectos: promoção da saúde, prevenção de doenças e educação em saúde. Então, a Janine até fez uma pergunta aqui das áreas que tem um futuro promissor. Se a gente for pegar o envelhecimento da população, né, que a gente tem hoje, né, a gente tem uma perspectiva que em 2050, né, quase que metade da população brasileira tende a ser de idosos, né? Então, assim, e eu vou estar, talvez não, eu vou estar nessa população, né? Então, você vê que esse trabalho também na atenção primária vai ser um trabalho muito importante. Né? É muito importante, professor Jantos, lembrar que a atenção primária não é só pública, né? Porque muita gente sempre relaciona a atenção primária com a atenção em saúde pública, porque realmente o maior campo de trabalho é na saúde pública, né? A atenção primária que a gente vê hoje, do fisioterapeuta, ele está mais nas unidades básicas de saúde, né? No núcleo de apoio à saúde da família, que não vai existir esse nome mais, essa política mais, eu vou explicar isso depois também.
Mas, então, assim, a atenção primária pode ser também particular. A gente tem várias empresas hoje, né, que trabalham, por exemplo, principalmente com saúde do trabalhador, a parte de saúde dos idosos, né? Você, por exemplo, abrigos e casas de acolhimento de idosos, que o fisioterapeuta ele faz uma atuação na atenção primária, então, só para deixar claro isso. E a parte Só para evidenciar, os planos de saúde hoje, eles têm uma retenção financeira gigantesca e eles têm investido nos cuidados preventivos, na atenção primária, para evitar a oneração das folhas, né? A oneração dos serviços. Então, é uma estratégia preventiva, porque ela é mais barata, entretanto, principalmente publicamente, a visão do preventivo, daquilo que é prevenção, ela é muito distorcida, né? Por exemplo, isolamento social. Vai evitar o vírus? Não vai evitar o vírus. Vai evitar a contaminação? Não vai. Isolamento social vai evitar que as pessoas morram? Não, não vai. Mas ele vai prevenir, ele vai retardar, ele vai resguardar o sistema para que não entre em colapso, ou para quando entrar em colapso, nós tenhamos vias alternativas de solução. Isolar é prevenir. Não é dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, tá certo? Então, não seria surpresa se daqui a algum tempo alguém falar assim, olha, fizemos isolamento social e não resolveu de nada. Não, resolveu sim, ganhamos tempo. No nosso hospital, por exemplo, no nosso hospital, onde a gente trabalha, a gente tem hoje, eu te garanto, metade dos leitos vazios. A gente tem uma disponibilidade de oferta de serviço aberta à população. Então, se sobrecarregar lá em Vitória, Vila Velha dá suporte. Isso é preparar, isso é prevenir. Nesse tempo, a gente ganha preparando equipe, ensinando, instruindo para que a equipe não seja portadora veículo de disseminação. Então, assim, prevenção nem sempre é valorizada. A gente está numa evidência muito grande sobre a desvalorização da prevenção. Mas, voltando ao aspecto da atenção primária, é isso aí. São coisas básicas, que vão além da prevenção, é claro, mas que dão suporte, qualidade de vida, que evita um custo mais elevado, que evita um custo adicional ao sistema. Só um comentário só, tá, Fred? Não, é isso aí, cara. Essa colocação é o que eu falo, e hoje, como eu estou também na gestão, quando eu vou justificar, porque, por exemplo, você pega um administrador público leigo, ele vai entrar hoje por exemplo, hoje você pega a população falando aí, nós temos que comprar respirador mecânico, temos que comprar, eu vou pegar o aspecto de Almenara, né? O prefeito foi lá e divulgou, compramos 12 respiradores, nós vamos montar leito de UTI, a população aplaude e acha que funcionou, professor Jean. Só que a população esquece que o hospital não tem oxigênio canalizado, e aí você sabe que trabalha com respirador, você não tem a pressão suficiente para usar, você não tem fisioterapeuta para trabalhar na UTI, você não tem médico para trabalhar na UTI, o enfermeiro não sabe trabalhar na UTI, o técnico não sabe, você não tem EPI, aí eu te faço a pergunta, vai adiantar alguma coisa esses respiradores lá no hospital? Não vai adiantar. Não, desculpa, eu estava digitando aqui para vocês. Não. Não, é porque eu estava digitando justamente sobre isso. Apagou a minha mensagem aqui. Cara, não é só o ventilador, é o recurso humano. Então, como é que eu vou... De que adianta eu ir lá no interior da cidade, onde o posto de saúde mal tem um bebedouro, onde os profissionais não são totalmente capacitados nem para o básico, eu estou falando em áreas nível Brasil. E aí eu vou botar um ventilador mecânico lá, que depende de um profissional capacitado, que depende de engenharia clínica, que depende de processo de esterilização, que depende de uso adequado, porque não é só botar o ventinho num tubo lá. Você tem uma pressão apropriada para cada perfil de paciente, entendeu? Cara, é uma série de fatores. E aí você investe 50 mil para quê?
Entendeu? É isso aí. 50 mil em média, tá bom? Não, exato. Então, assim, é isso que eu tento, o meu trabalho aqui é mais ou menos isso, mostrar para os gestores que se a gente investir em prevenção, muitas das vezes, nós vamos evitar esse gasto que vai ser desnecessário, porque você vai gastar lá em respiradores e tal, você não tem a equipe para manusear, você não tem isso. Então, assim, é muito, muito complicado. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura, isso eu estudei, né, em ciências sociais, estudei em ciências políticas também, que a gente teve na faculdade, eu fiz também outros cursos, especialização. O que acontece? O brasileiro, ele tem muito a cultura que nós chamamos de hospitalocêntrica, né? O brasileiro, ele tem a cultura médico-cêntrica, ou seja, eu tenho um problema, eu vou no hospital, né? Eu estou com febre, vou no hospital. Eu estou com dor de cabeça, vou no hospital. Eu estou com dor na coluna, vou no hospital. E isso é o grande erro, né, que nós temos no nosso sistema de saúde. Porque, na verdade, quando o SUS foi criado, lá na década de 80, ele veio justamente para acabar com essa cultura hospitalocêntrica e implementar essa ideia da atenção primária, né, nas ações de promoção, prevenção e educação em saúde. Só para a gente deixar claro. O professor Jean, eu quero até comentar isso, cara, eu fico muito orgulhoso do SUS, eu sei que tem muitas pessoas que criticam, mas eu tenho certeza que o Brasil, claro que a gente vai ter provavelmente uma situação mais crítica do coronavírus, mas eu tenho certeza que o SUS ele está demonstrando no nosso país que ele é universal, né, pelos números que a gente vê, então isso é muito legal. A gente vê, por exemplo, nós temos praticamente a mesma quantidade de mortes no Brasil e em Nova York. Olha que situação. Nova York tem hoje a mesma quantidade de mortes em coronavírus do que o Brasil. Obviamente, que aí nós vamos questionar dados de notificação, beleza. Mas se você pega os números oficiais do Ministério, né, e tudo mais, a gente vê que Nova York, que é uma cidade, beleza, gigantesca nos Estados Unidos, mas ela tem a mesma quantidade de mortes em coronavírus que o Brasil. Olha só. O que mostra que o nosso sistema tem vários defeitos, tem o subfinanciamento, tem uma série de situações que precisam melhorar, mas ele é um sistema universal, ele é um sistema grande, gigantesco, e que a gente está vendo agora que a atenção primária, que as ações de promoção em saúde, que estão levando ao seu hospital lá em Vila Velha, não está com todos os leitos cheios, né? Ao hospital lá em Belo Horizonte ainda não tem entrado em colapso. Então, assim, graças a Deus, aqui na nossa região, ninguém ainda foi internado em estado grave de coronavírus aqui na nossa região. Então, assim, eu sou muito defensor do SUS, assim, minha trajetória, assim, sempre foi muito de valorizar o nosso sistema. Só continuando aqui um pouco, então, aqui, ó, sobre a competência do fisioterapeuta na atenção básica. Aí só para falar essa nomenclatura, atenção primária ou atenção básica. A gente mudou, né, o nome para atenção primária, porque quando a gente falava atenção básica, as pessoas não entendiam como a base sendo o fundamento, né, sendo a estrutura da saúde. Entendiam a básica sendo basiquinho, né, aquela questão basiquinha. Como sendo nada. Então, por isso que se mudou a nomenclatura para atenção primária, para ela reverter, né, essa imagem dela de atenção primeira, atenção mais importante, centralizadora do nosso modelo de saúde. Então, uma das competências gerais da fisioterapia, assim como as demais profissões de saúde, é a atenção básica em saúde, a partir da qual ultrapassa o modelo individualista, né, consoante ao novo paradigma de saúde, definindo as políticas públicas de saúde do país, constituindo, assim, a integralidade. Então, é o que a gente falou do aspecto social, a gente não trata mais o indivíduo, né? A gente trata a família, a gente trata a sociedade, né? Por isso, saúde pública, por isso, saúde social, a gente trata o coletivo, né? Em outras palavras, a gente tem até o nome de saúde coletiva, né? Então, é muito importante a gente definir isso, né? A gente tem também uma relação harmoniosa entre o fisioterapeuta e a atuação na saúde coletiva. Irá gerar novas reflexões sobre a atuação da fisioterapia, tendo em vista uma nova lógica de organização do serviço de saúde, né?
O fisioterapeuta, isso é notório, né? Ele está conquistando seu espaço de saúde coletiva e adquirindo importância no serviço de atenção primária, como no caso da estratégia da saúde da família. Eu sou um exemplo, né, que eu, como fisioterapeuta, consegui chegar no cargo de coordenação da atenção primária, que historicamente sempre foi ocupado por médicos e enfermeiros, né, até mais por enfermeiros. Né? Então, quando eu participo de reuniões de coordenadores, o pessoal acha que até reunião do Corém, assim, porque você só tem enfermeiro do lado, assim, um do lado do outro, e tal, enfermeira, aí tem um fisioterapeuta lá. Dá medo, não? Dá medo, não, dá orgulho, cara, você acredita? Eu fico muito orgulhoso, assim, porque eu vejo que o pessoal olha assim, meio assim, esse cara aí é meio patinho feio, né? Ele é o diferentão aqui no negócio. Mas eu vejo que eles têm muita confiança e falam assim, pô, esse cara conseguiu atingir aqui, para ele chegar nesse local aqui, para ele chegar nesse staff, ele ganhou a equipe dele, ele ganhou os enfermeiros, os médicos, entendeu? Então eu vejo muito positivo e eu acho que a gente está abrindo um campo de trabalho para fisioterapeuta aí, viu, professor Jean? Porque depois que eu me tornei coordenador da atenção primária, a Almenara também já teve uma fisioterapeuta, outras cidades já tiveram fisioterapeutas. A gente tem vários fisioterapeutas hoje, secretários de saúde. Então, assim, eu acho que é mais um campo de trabalho que está crescendo aí para a nossa profissão, sabe? Aí que é só para a gente relembrar aqui, ó, que a fisioterapeuta foi reconhecida, né, em 69, né? E aí a gente teve, obviamente, um código de ética, né, da atuação do fisioterapeuta, né? Teve a criação do COFITO e CREFITO, né? O COFITO, nosso Conselho Federal, o CREFITO, os conselhos regionais, né? A fisioterapia tem conselhos regionais. Se eu não me engano, o Espírito Santo é junto com Minas? Não, acho que não, né? Acho que não. Eu não sei. O Espírito Santo é junto com o conselho, o CREFITO aí é qual, professor Jean? Só de curiosidade. Seu áudio está falhando para mim. Falhando bastante. Não sei para os colegas aí como é que tá. Falhou? Oi. Não, Oi. Oi, tá ouvindo bem agora? Seu áudio falhou bastante aqui. Tá ouvindo agora? Oi. Deve ser comigo aqui. Aqui também começou a chover agora, a internet aqui também vai ficando ruim também. Mas vocês estão conseguindo... Deve ser o meu aqui. O pessoal tá normal, pode continuar falando aí. O importante é o pessoal. Toca aí. Beleza, então. Não, é só para falar mesmo, né, das funções. E aí, na década de 80, que a atuação do fisioterapeuta estava restrita só à recuperação e reabilitação, né? E a partir agora, né, dessa década que a fisioterapia passa a incorporar a promoção e a prevenção da saúde na população como área de atuação. Desde então, a fisioterapia tem incorporado a prevenção e a promoção nas suas estruturas curriculares. Então, só de curiosidade, eu, na minha formação curricular, no meu bacharelado, eu não tive fisioterapia na atenção primária, professor Jean. Olha só que interessante, eu não tive essa disciplina, eu tive uma disciplina chamada saúde coletiva, que ela falava sobre a legislação do SUS, conceitos de epidemiologia, enfim, mas não falava de atuação do fisioterapeuta. Isso lá em 2000, 2001, 2002. Né? Hoje a gente, por exemplo, na nossa estrutura curricular, na DOCT, já tem a disciplina de fisioterapia na atenção primária. Isso já é uma conquista gigantesca, né? Para nós fisioterapeutas que trabalhamos na atenção primária. Eu fico muito orgulhoso disso, porque na minha época não tinha, na minha época de estudante de fisioterapia não existia, tá? Desculpa o barulho aí, que meu piquitito já está aqui fazendo... Eu tentei segurar o máximo possível, mas se vocês ouvirem uma criança aí, é o meu pequeno aqui. E também a resolução do COFITO, a resolução 10 do COFITO, ela vai reforçar essa questão da inserção do fisioterapeuta na assistência à comunidade, né? Então, ele vem reforçar, né, essa assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação. Então, ele fala já da questão da promoção de saúde. A resolução 80 vai defender a inserção em equipe de saúde e atuar entre os níveis e preservar, né? E, a partir daí, então, só para a gente encerrar, né,
a atenção primária, né, Bispo Júnior e Cruz, eles definem basicamente isso aqui. Eu sei que ficou um pouco grande o slide, mas só para a gente encerrar mesmo e entender isso. Ó. Os profissionais da saúde devem atuar na prevenção de doenças e maus hábitos. E aí os maus hábitos são diversos, né? Tabagismo, etilismo, alimentação, uso descontrolado de medicamento. A gente pode estabelecer aqui vícios posturais, vícios ergonômicos, né, que se dá no campo do trabalho, enfim, maus hábitos, que possam prejudicar a saúde dos indivíduos na medida que há um vasto campo de atuação em saúde pública, e aí não só em saúde pública, mas saúde coletiva, porque a gente entra também no campo privado, como o professor Jean falou, para a promoção de saúde e melhora da qualidade de vida da comunidade, inibindo o surgimento e desenvolvimento de doenças que podem ser evitáveis, sendo que a população pode estar em risco devido a diversos fatores, como de natureza comportamental, educacional, social, econômica, biológica, físico-química, dentre outros. Para a identificação desses riscos, o fisioterapeuta deve atuar em equipe multidisciplinar, aquilo que eu falei, e utilizar os conhecimentos de outras áreas. E aí eu listei essas três aqui que eu achei muito interessante, que é a epidemiologia, eu posso falar mais um pouco dela, a geografia e as ciências sociais. E aí casou muito comigo, porque assim, eu fiz administração pública, sempre gostei muito de ciências sociais, de geografia, então foi muito interessante essa minha formação. Era basicamente isso que eu queria falar nessa apresentação. Aí eu vou deixar um espaço agora para os alunos responderem. Fred? Oi. O pessoal deixou algumas perguntas. A gente pode começar por elas? Podemos, estamos aqui. O áudio falhou aí um pouquinho. Eu não sei se você chegou a responder a Ana Paula. Eu tô vendo aqui que tem um monte de Rodrigues e dos Santos no meio. Eu fico pensando, será que é tudo parente? É todo mundo parente. Vamos lá. E o Rickel, ele faz uma complementação da pergunta da Ana Paula. Você chegou a responder para ela? Quer responder? Não. A questão está atrelada. Deixa eu ver. Pode continuar, professor, estou lendo. Não, a questão está atrelada à relação da valorização do fisioterapeuta em relação a atitudes de prevenção, certo? E aí, a relação que a população tem com o fisioterapeuta limitada, sempre dependendo do encaminhamento médico, sem entender que há uma possibilidade direta de consulta, como frisa o Rickel. Então, uma visão que a população tem de ver o fisioterapeuta apenas como o cara que está lá na ponta tratando, entendeu? Exato. Você pode fazer um reforço nessas questões aí? Posso sim. A gente fala muito sobre isso, infelizmente, né? Isso aí advém também da questão da cultura mesmo, também, né, professor Jean? A gente acabou de falar da cultura hospitalocêntrica, médico-cêntrica, entendeu? Eu acredito que isso só vai mudar à medida que a gente for entrando cada vez mais no mercado de trabalho e atuando em todas as instâncias. Então, quando o fisioterapeuta ele começa, por exemplo, vamos dar um exemplo especificamente na academia, né? Quando o fisioterapeuta ele tiver o protagonismo, entendeu? De ele ser realmente o avaliador, né, das condições de risco e tudo mais, ele vai aos poucos assumindo essa condição de levar a população procurá-lo diretamente, né? A gente tem muito isso. Há outra questão também que eu vejo, que aí esse é o ponto que a gente está batalhando aqui na nossa cidade, eu acho que em Minas Gerais, no Brasil, é o seguinte: é o fisioterapeuta ser incluído na equipe de saúde da família. A partir do momento que ele for incluído e ele tiver um livre acesso da população, por exemplo, a população vai no posto e fala, não quero conversar com o fisioterapeuta, eu não quero ir no médico, eu quero. Então, quando a população tiver cada vez mais esse acesso, tiver a resolução dos seus problemas pelo fisioterapeuta, né, ele vai ganhando essa confiança aí, esse protagonismo que eu acho que a Ana Paula está
se referindo, né? Porque, na verdade, a primeira ida hoje de todo profissional, de todo paciente é ao médico, né? Então, o médico ele acaba tendo esse protagonismo pelo próprio sistema. O próprio sistema leva você, você vai no médico, depois tem encaminhamento. Então, somente com mudanças da gestão mesmo, mudança da política de funcionamento desse sistema, que a gente vai conseguir mudar isso. Por exemplo, aqui a gente já tem, aqui em Jacinto, a gente já faz isso. Por exemplo, a pessoa apresenta algum problema ortopédico, a gente já encaminha direto para o fisioterapeuta, o médico não passa. E aí, se o fisioterapeuta achar que é interessante passar pelo médico, beleza, passa. Se for interessante passar pelo ortopedista, passa pelo ortopedista. Então, o fisioterapeuta está na mesma escala da população procurar, mas isso vai depender muito dos sistemas de saúde, porque é o fluxograma, é o organograma da instituição que vai determinar isso. Eu acho que na fisioterapia hospitalar é basicamente assim também, mas eu acho que tem um protagonismo do fisioterapeuta também. Então, na realidade, o que a gente vê, só complementando o que você falou aí, é uma questão cultural mesmo, e que vem da visão hospitalocêntrica. Eu estou achando interessante as perguntas deles, dos alunos, e parabenizo aí quem está participando, pelo seguinte, que são perguntas inteligentes, são perguntas que realmente promovem a diferença no conhecimento, tá bom? Parabéns aí pelas perguntas. E de certa forma, elas interagem. Na visão hospitalocêntrica, o médico tem um papel central. Só que, olha o que interessante, não é nem o médico que faz a gestão de uma UTI, por exemplo, é o enfermeiro que está lá como gestor. O médico é o cara que responde clinicamente. Então, a gente tem um sistema engessado nessa filosofia antiga de que o médico é o dono da verdade. O médico tem um papel extremamente importante, mas ele tem a função dele lá. Dele surgiram outras funções, sabe? A medicina é uma profissão milenar. Então, não tem como a gente pensar em mudança deles. A gente tem que pensar em como nós vamos nos apresentar e como nós vamos mudar o sistema. A pergunta do colega aqui, do Willan, ela complementa um pouquinho disso. O que eu vou fazer? De que forma eu vou atuar? Na realidade, só lembrando aqui a pergunta da Janine, lá no início, a primeira pergunta, sobre áreas promissoras. Para as duas questões, eu vejo uma coisa que é diferencial, empreendedorismo. Entretanto, associa-se muito empreendedorismo ao cara que abre um negócio. Empreendedorismo não é abrir um negócio e ser dono de um negócio. Não é abrir uma pastelaria, abrir uma clínica, abrir um serviço de home care. Empreendedorismo não é isso. Empreendedorismo é você ter estratégias empreendedoras. Você pode ser um funcionário público e ser empreendedor no seu local de trabalho, igual o Fred é. Você pode ser um fisioterapeuta dentro de um sistema cheio de protocolo, que nem um hospital, mas ser empreendedor. Como é que você vai ser empreendedor? Você vai analisar criticamente, vai estudar a situação e vai propor uma solução. Isso vai te criar destaque no seu local de trabalho. Então, a visão empreendedora, ela precisa ser macro. Ela não pode ser pequena, focada em uma coisa só. Ela precisa ser ampla. E se você souber aplicar essa visão empreendedora, você vai ter uma vantagem em cima de outros profissionais. Aí você começa a ganhar mercado. Eu acho que falta um pouquinho de nós, assim, a gente tem que assumir que a gente faz parte, né? Deixar um pouquinho de lado essa queixa do cachorro magro, do vira-lata, e ver o que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer. Qual é o meu espaço? O meu espaço é dentro de um hospital. Não, meu espaço é dentro da Secretaria de Saúde Pública. Não, meu espaço é dentro de uma empresa. E investir naquele ambiente ali, sabe? Trazer estratégias que vão construir e vão agregar valor no meu ambiente. E com isso, através disso, você vai explorar outras áreas, sabe? A gente chegou na docência, não foi simplesmente porque a gente tem o diploma de fisioterapeuta.
A gente chegou na docência porque nós temos uma história, nós temos uma carga profissional. Só vou pegar aqui, adiantar aqui, não sei quanto tempo o Fred tem ainda, mas a gente vai falando. Ó, Não, pode o Fred, ele se formou e foi trabalhar com fisioterapia ortopédica, aí teve oportunidade em fisiologia, aí trabalhou com um clube lá, né, o Atlético, foi para a Europa, voltou para Jacinto e trabalha com saúde pública, saúde coletiva, saúde primária. Agora, nesse caminho todinho, o Fred tomou calote, ficou longe da família, entendeu? Sabe Deus o que ele passou na vida sozinho, e aí hoje ele chega na docência, ele chega com a bagagem. E eu perguntei sobre a segunda graduação, porque ele foi para a segunda graduação com essa bagagem. Então, assim, o caminho do profissional é esse, é o caminho de disputa, de luta. Mas as oportunidades, elas estão aí. O que vale, eu acho, o que mais assim, chama a atenção da pergunta até da Janine, que ela fez lá em cima, o que mais chama a atenção, assim, qual é a área? Sabe qual vai ser a área promissora? A área que você conseguir se destacar mais. Porque essa vai ser sua área promissora. E eu acho que a inteligência dessa pergunta está no seguinte sentido: olha, eu ainda vou concluir o curso, mas eu já quero uma estratégia para ser promissor. E eu acho que essa é a visão, deve ser a visão de vocês. O Fred, ele vem aqui como modelo, como um referencial de que, olha, eu posso passar em tantos caminhos, mas a área promissora vai ser qual? Então, assim, é estudar tudo, é analisar o mercado, é ver, você quer trabalhar com robótica? Você quer trabalhar com biotecnologia? Sabe, quando ele falou das guerras lá, da reabilitação, eu lembrei das próteses, que começaram a ser desenvolvidas com um pedaço de pau, e hoje o cara tem uma prótese que dá velocidade a ele, que dá estabilidade. Aquela menina, eu sempre esqueço o nome dela, que tá com o exoesqueleto, a Laís, né? Poxa, olha o que a tecnologia foi capaz de fazer, um exoesqueleto. Ela era para estar tetraplégica, parada. Olha o que a nossa função... Né? Olha o que a fisioterapia fez. Ela tem fisioterapia dela, 3 vezes ao dia, cara. 3 vezes ao dia ela tem fisio. É fantástico. Eu acompanho ela no Instagram, é muito, muito interessante ela. Então, assim, isso é pesquisa. Aí a gente entra na ciência, sabe? A gente ainda não está abordando pesquisa científica com vocês, mas é plano nosso, é porque a gente tem prioridades. A gente precisa atender prioridades. Mas a gente tem ciência, o fisioterapeuta inserido na ciência, o fisioterapeuta inserido na forense, nas áreas forenses, na criminologia, na perícia, em INSS está aí para poder falar, entendeu? Então, tem muita área. Infelizmente, a nossa profissão ainda é muito pequena e ainda não reconhecida. Mas a gente tem visto que tem bastante profissional trabalhando bem e a gente pode aproveitar essa exploração, esse espaço deles para ganhar mais espaço para a profissão, entendeu? Eu acho assim, o fisioterapeuta da área da saúde é um dos que menos precisa brigar por mercado de trabalho, porque tem espaço. O que muda é o quê? A estratégia. Ter estratégia. E eu acho que, sabe, você, no feriado, 10 horas da manhã, se dispor a ouvir um profissional, isso é estratégia, sabe? Estratégia é você analisar de maneira diferenciada a sua profissão, entendeu? E criar oportunidade para pensar diferente, pensar fora da caixa, entendeu? Eu acho que das perguntas que vocês fizeram, assim, pegando como um todo, não li as últimas aqui, parei na da Ulian, ele pergunta assim, o que fazer para que esses desafios sejam superados? Cara, ser bom, o currículo é o mesmo basicamente para todo mundo. O currículo é basicamente o mesmo em todas as instituições. Muda a estrutura curricular, muda a proposta, muda a forma de aplicação, muda a ementa, mas o profissional que se forma em uma e outra instituição, eles vão ter oportunidades equivalentes. Salve guarde algumas exigências do mercado. Agora, com relação à oportunidade, o que você vai fazer você vai analisar o mercado, você vai analisar o seu interesse
e você vai partir para o seu desafio. O desafio é pessoal, sabe? Infelizmente, nem todos que estão envolvidos com a profissão, e eu estou falando de lideranças da profissão, nem todos têm o interesse de ver, de fato, profissionais bem-sucedidos, tá? Eu faço uma crítica pesada a um grupo muito específico que gerencia a nossa profissão, porque não tem interesse. Porque se eu estou viajando, se eu estou aparecendo bonito na foto com o deputado, se eu estou dando um beijinho com o senador, e se tem um monte de gente olhando e vendo, olha, fulano está fazendo isso por mim, tá bom. Porque, sabe, aquela história, eu posso ir lá no outdoor e falar assim, olha, amanhã eu vou pagar R$1.000 para todo mundo. E aí amanhã chega, cadê os R$1.000? Ó, já acabou a eleição, filho. Tchau, beijo, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão crítica. A gente não pode ser individualista, mas a gente tem que pensar no quanto eu, empreendedor, no quanto eu, profissional, posso fazer por mim e pelo todo, claro. Mas o que eu vou fazer por mim, entendeu? Eu acho que a resposta à pergunta do colega aí, ela é bem ampla. Mas não no sentido amplo negativo. No sentido amplo é o seguinte, existem muitas oportunidades. Qual delas eu vou abraçar? Qual delas eu vou agarrar? Entendeu? Eu acho que essa é a linha aí, ô Fred. Não, é isso aí mesmo. Assim, eu até complementando o que o William falou, Ana Paula, Isadora, até o que a Ivone perguntou também, da questão de falta de profissionais, isso aí vai variar muito. A gente está dando um exemplo agora mesmo do coronavírus. A gente sabe que o próprio Conselho, né, de Fisioterapia, o Ministério, estão recrutando muitos profissionais que trabalham na área de respiratório, né, por conta dessa questão. Todo mundo, Fred. Recrutou 100%. Recrutou todo mundo, recrutou 100%. É um cadastro de reserva para que, se preciso for, o cara que está na ortopedia, ele vai ter que entrar no hospital. Isso. Aí eu acho que essa pergunta, isso que está acontecendo hoje no nosso mundo, né, nem no Brasil, no mundo, responde aí o que a Ivone está perguntando. Assim, vai depender muito do que nós chamamos de tripla carga de doença, né? Então, assim, hoje a demanda está sendo o quê? A Covid-19, né? Mas a gente tem no Brasil um histórico de violência, né, um histórico de acidente de carro, os leitos de ortopedia estão ocupados por acidentes automobilísticos, né? Então, assim, existe uma guerra também no trânsito. Aí, com isolamento, você não tem mais acidente de trânsito, diminuiu, né? É uma situação muito interessante. Eu converso muito no comitê aqui de enfrentamento do coronavírus, e a gente tem o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar está falando assim comigo, assim, Fred, eu não vou poder te dar um suporte lá nas barreiras, porque o que aumentou de violência doméstica, do homem está ficando em casa, está tendo briga na família e tal, a gente lá da PM está tendo que fazer essas autuações, assim. Então, assim, o cenário muda, assim, né? O cenário social, o cenário econômico, né? Muda muito, e o fisioterapeuta ele tem que estar enxergando tudo isso. Nós não podemos ser um profissional alienado, um profissional que está na sua caixinha de Pandora lá fechado, né? Isso eu vejo, às vezes, com muitos médicos que montam seu consultório, sua clínica e tal. Não, o profissional hoje, e tem muito fisioterapeuta assim, tá lá com sua, por exemplo, fisioterapeuta que está com sua clínica lá de pilates, o seu negócio, ele está passando dificuldades financeiras, então assim, ele vai ter que se reinventar. Talvez é o momento dele deixar o pilates e ir para o respirador. Então, assim, essa situação é muito complicada. Então, a gente tem que observar mesmo, né, a situação macro que vivemos, né, no mundo e tal. Uma coisa que eu afirmo para vocês é o seguinte: o envelhecimento da população ele vai exigir muito mais de nós fisioterapeutas, porque nós somos o profissional que vai lidar mesmo com a qualidade de vida para essas pessoas que estão envelhecendo e tudo mais. Assim. Eu acho que é uma profissão muito, muito promissora. Haja visto que a gente tem de colegas indo para Canadá, para Estados Unidos, Austrália. O professor Jeanson também tem algumas experiências como essa. Então, assim, vale a pena. Vocês que estão aí fazendo fisioterapia podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que o caminho
ele é muito... tem muita coisa que a gente percorrer ainda. A gente é uma profissão muito nova, tem muita coisa que a gente percorrer e nós estamos aprendendo, né? Mais ou menos isso. Beleza, professor Jean? Acho que a gente já está meio que extrapolando agora, né? Oi. Deu uma travada aqui. Não. Fred, se deixar, você fala o dia inteiro, hein? Falo o dia inteiro, cara. Mas eu tô vendo o horário aqui, eu vou precisar agora sair de verdade. Olha só, sexta-feira, da Paixão, eu vou ter que ir na rádio hoje aqui do município, você acredita nisso? Fazer um programa sobre o coronavírus, olha só. Já fui informado. Tá, mas antes disso, rapidinho, bate bola. Você vai escrever o livro ou não? Da minha O colega perguntou se você vai escrever um livro. Quem perguntou se eu vou escrever um livro? Foi o Ilan. Ah, né? Quem sabe, hein? Vamos ver, né? Tá joia. E dá um resumo aí sobre... E dá um resumo aí para a Ivone aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, sobre como é que tá aí o Covid na região de vocês aí. Então, cara, a gente aqui, eu até falei para o professor Jean, a gente aqui tem uma estrutura muito difícil. Os nossos Peraí, só um instante. Ah. Pessoal, vou pedir para vocês o seguinte, no chat, escreve lá o seu nome e a unidade de onde você é. Enquanto o professor Fred responde a última pergunta, coloca lá seu nome e sua unidade, beleza? Ótimo, para a gente registrar. Então, a nossa região aqui, a gente não tem leitos de terapia intensiva na nossa região. A gente está na região macro, nordeste de Minas, onde o leito mais próximo está em Teoflotone. Então, assim, nós acabamos ficando dependente muito dessas ações de prevenção por conta disso, né? A gente tem informações que o Hospital de Itaubim tem alguns respiradores, a Almenara agora adquiriu, mas a gente não sabe como é que está essa estrutura ainda, né? A gente tem alguns casos notificados, suspeitos, né? Mas casos confirmados são poucos ainda na nossa região, né? A gente teve um caso confirmado em Almenara, mas foi um teste rápido, que é um pouco diferente do teste da SUAB, né? Que é o teste que você faz com material. Não tivemos nenhuma internação ainda grave. A gente teve um caso em Jacinto aqui, mas a gente ela tinha outra comorbidade grave de imunossupressão, e a gente acredita que não era por Covid, mas ela veio a óbito. Ela acabou sendo notificada, porque ela estava com uma síndrome respiratória aguda grave, mas a gente está aguardando os exames aí de confirmação do coronavírus. A gente acredita que o vírus já está aqui, é o que eu falo para as pessoas, é o que você falou, professor Giannis. A gente não pode achar que o vírus... Ontem, lá na Barreira, só para vocês terem uma ideia, eu recebi um caminhão de mudança de uma família vindo de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O que está acontecendo? E aí, você que está me ouvindo aí, principalmente de Almenara, as pessoas que eu vejo estão perdendo emprego nas grandes cidades, né? Elas saem para conquistar empregos em Belo Horizonte, São Paulo, e elas acabam retornando. E se a gente não fizer o monitoramento, a vigilância dessas famílias, as famílias podem sim trazer o vírus para cá. Então, a nossa preocupação mais ou menos é essa. Então, eu estou pedindo, hoje na rádio, eu vou falar para as pessoas que vieram de outras cidades, que fiquem, né, de acordo com o Ministério da Saúde, em isolamento domiciliar pelo período de 7 dias, e se apresentar qualquer sintoma gripal, qualquer aspecto de sintomas respiratórios, tem que ficar 14 dias. Essa pessoa assina um termo de compromisso com a Secretaria de Saúde, se comprometendo a ficar em casa. É mais ou menos isso aí. Depois a gente faz um bate-papo, quem sabe a gente faz um bate-papo só sobre o coronavírus, que vai levar aí praticamente o dia todo. O dia inteiro, né? E aí eu quero ver você falar da parte respiratória aí, papo, como é que é? Você tá doido. A gente tem trabalhado com muito protocolo, né? Mas a gente vai falar, a gente vai reservar para o pessoal. Tá joia? Por exemplo, quantas semanas esse paciente de coronavírus fica na UTI? Tem gente que fala assim, UTI. Esquece, né, professor? O paciente fica 2 semanas, 3 semanas na UTI às vezes. Então, assim, não é algo muito simples assim. UTI. O cara acha que UTI, o cara entrou hoje e sai amanhã, né?
Quem dera, né? Entrasse hoje, saísse amanhã, né? Mas aí vai depender muito do quadro, mas a gente vai trocando ideia sobre isso aí. Então, beleza? Então. Adorei. Foi ótimo. Primeiro quero agradecer a sua disponibilidade, tá? Proatividade aí em estar conosco. Obrigado aí, professor, até mesmo pelo tempo apertado aí, tá bom? Graças a Deus ninguém te ligou, né, para interromper, mas vai lá para a rádio lá. Vai lá para a rádio lá gritar os 4 cantos aí, tá bom? Fique em casa. Isso aí. Fique em casa. Obrigado, Fred. Pessoal, valeu. Eu estou voltando aqui agora a falar com vocês para a gente encerrar. A nossa proposta vai ser essa, dentro do que aconteceu hoje mesmo. Trazer experiências, conhecer o profissional, tirar dúvidas e extrapolar um pouco mais sobre a nossa atuação profissional. As dúvidas e sugestões vocês podem enviar. Se houver algum material disponibilizado pelo professor Fred, a gente vai anexar lá no fórum, como comentário lá na notícia, tá ok? Eu não sei se vocês conseguem comentar lá no fórum notícias sobre o evento, mas se puder, comenta lá, fala o que foi bom, o que foi ruim, o que tem que melhorar. Nós estamos num processo de construção, é uma primeira estratégia complementar a formação de vocês, mas a ideia é a gente ir agregando cada vez mais informação para vocês. Só adiantando, lembrando que na segunda-feira a gente marca uma reunião com todo o colegiado, todos os alunos da fisioterapia, tá? Então, todos estão convidados para ouvirem o comunicado, tirar dúvidas, e a gente também deve fazer essa proposta acontecer semanal ou quinzenal. A gente tem que ver na agenda. Tá joia? No mais, parabéns pelas perguntas, parabéns pelas colocações. A gente foi lendo, acompanhando aqui. Dá para ver que vocês estão bem preocupados com relação à atuação profissional, e a gente vai tentar reforçar essa formação de vocês justamente naquilo que é profissional. Dentro da disciplina é acadêmico, dentro da disciplina é estritamente voltado ao cumprimento das DCNs, das diretrizes curriculares, cumprimento da matriz curricular, que são critérios básicos para a formação. Mas a gente não quer simplesmente que vocês cheguem no mercado de trabalho com o diploma na mão sem saber o que fazer. Nossa proposta é que vocês cheguem ao mercado de trabalho já dando ordem, já dizendo, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Porque isso é o que a gente espera de um profissional de nível superior. Tá ok? No mais, um abraço. Obrigado aí. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade. Bom feriado. Feliz Páscoa aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Bom feriado para todos aí.